Os soldados portugueses do século XVI, modelados na escola militar espanhola, dividiam-se em duas especialidades, arcabuzeiros e piqueiros. Os arcabuzeiros usavam armas de fogo designadas por arcabuzes, mais leves, e os mosquetes mais pesados, mas com maior poder e alcance. O mecanismo de disparo corrente era a mecha, que o atirador trazia acesa para incendiar a pólvora da carga. O outro mecanismo, a roda, provocava a ignição da carga explosiva por atrito entre um disco metálico e uma pedra. Os piqueiros estavam armados com lanças compridas chamadas piques, cujas raízes remontam às sariças usadas pelos soldados das falanges macedónias. Tal como os arcabuzeiros protegiam a cabeça com seladas de diversas formas, o morrião de crista ou de bico, o cabacete, que reproduzia o chapéu de copa alta muito em voga em finais do século XVI, e a borgonhesa ou borgonhota, que acrescentava proteção suplementar sobre a face e o pescoço do utilizador. O coçolete podia ser reforçado com uma segunda peça de armadura que lhe conferia maior proteção contra armas de fogo, por vezes designado à prova de arcabuz. A posição social e função militar determinavam a qualidade das armas e armaduras utilizadas. Os fidalgos do topo da hierarquia vestiam com peças de maior qualidade, profusamente decoradas ou produzidas pelos armeiros europeus mais conceituados. Os oficiais que pertenciam à hierarquia mais elevada, desde os coronéis dos terços de infantaria até aos cargos superiores como o sargento-mor e mestre de campo, combatiam, regra geral, a cavalo. Os homens que ocupavam os cargos de chefia do exército, normalmente nomeados entre os membros da nobreza, protegiam-se da melhor maneira possível, envergando armaduras completas e seladas fechadas com vista móvel.
Mosteiro dos Jerónimos começou a ser construído em 1501, 1502, a documentação é imprecisa. Mas este portal foi concluído em 1517 e tem, entre muitas particularidades, desde logo porque é uma das primeiras obras do Renascimento português, é uma obra concluída em 1517 que integra o retrato do rei Dom Manuel, e acompanhado do seu santo protetor, o São Jerónimo, e da sua segunda mulher, Dona Maria de Castela, também acompanhada do seu santo protetor. São dois retratos que decorrem do domínio da plástica renascentista. O seu autor é de origem francesa, Nicolau Chantrenne, mas é muito significativo que o rei fundador do Mosteiro dos Jerónimos, Dom Manuel, cuja morte se assinala este ano, manda representar, como diz Damião de Góis, tirado do natural, com as suas vestes roçagantes, para se fazer representar na sua obra magna. Nenhum outro lugar permite evocar a figura e celebrar o legado de Dom Manuel I como o Mosteiro dos Jerónimos. A ideia de apresentar a sua armadura, que se deve a um empréstimo especial do Museu do Exército, o Musée de l'Armée, em Paris, ao Mosteiro dos Jerónimos, deu resposta a dois objetivos. Por um lado, presentificar a própria figura do rei através da sua armadura. Por outro lado, dar a ver uma obra de arte, para além de uma peça ligada enfim, às lides cavalheirescas ou às atividades da guerra. Esta armadura é, antes de mais, também uma obra de arte que permanece, por não se encontrar em Portugal, praticamente desconhecida. É uma obra de arte, desde logo, porque a sua iconografia, cenas religiosas, as cenas da mitologia clássica se encontram gravadas nas várias partes da armadura ou da garnitura, porque é de facto um conjunto de peças cuja composição pode variar em função dos destinos ou do uso que o monarca lhe deu. Também devo dizer que a ligação entre a armadura e a figura do rei se faz sobretudo em função da presença na armadura da sua divisa, do seu símbolo, a esfera armilar, que de resto existe nas mais diversas partes, de uma forma quase obsessiva, deste monumento, do Mosteiro dos Jerónimos, ou, melhor dito, do Real Mosteiro de Santa Maria de Belém. A peça é datável de 1510-1515, é da autoria de um armeiro milanês. É uma peça com a maior importância histórica e artística. Não se sabe se Dom Manuel a usou efetivamente, mas que lhe pertenceu enquanto peça de grande aparato, restam poucas dúvidas, sobretudo se considerarmos que a esfera armilar, a sua divisa, se encontra de uma forma muito visível em diversas partes dessa armadura. Desde logo nos coxotes, que permitia que ela assumisse visibilidade quando apresentada a cavalo, e também no dorso. Portanto, são figuras, inscrições, registros da esfera armilar que permitem considerar esta magnífica peça de aparato como a armadura de Dom Manuel I. No seu conjunto, os painéis descrevem os momentos estruturantes da campanha militar para a conquista de Azamor: o desembarque das tropas, a marcha do exército e o cerco à cidade. Estes três tempos são aquilo a que se pode designar como a estrutura do tempo da guerra, de acordo com a tradição da antiguidade romana descrita por Vigésio, a saber, o acampamento, a marcha e a batalha.
Terminamos esta visita com um olhar sobre o campo de batalha mais conhecido do século XVI português, Alcácer Quibir. Entre 1574 e 1578, eclodiu uma guerra civil pelo trono de Marrocos. O rei português Dom Sebastião aproveitou esta ocasião para intervir militarmente na região em apoio de um dos candidatos. Todavia, a expedição tinha como objetivo conquistar o porto de Larache, base de corsários situada no limite da área ocupada pelos portugueses. A Batalha dos Três Reis ou do Rio Mocassim, designações pelas quais a Batalha de Alcácer Quibir é conhecida em Marrocos, foi um dos acontecimentos mais marcantes da segunda metade do século XVI. A derrota dos portugueses e a morte do seu rei redesenhou o mapa da Europa e, consequentemente, dos espaços coloniais ibéricos. Por essa razão foi extensamente documentada, não só por sobreviventes do desastre, mas também relatada por europeus de diversas nacionalidades. E o vasto espólio de textos e representações iconográficas que os vários autores nos deixaram consiste ainda hoje num precioso caso de estudo sobre os aparatos militares que se confrontaram no dia 4 de agosto de 1578.